Hoje é Halloween, chegou o dia das crianças pedirem doces, dos fantasmas saírem das tocas, dos lobisomens se transformarem. Não sei se é lua cheia. Então eu vou fazer um desenho de Halloween, a gente vai fazer juntos, e aí eu vou falando sobre o processo enquanto a gente desenha. Se você quiser deixar esse vídeo de fundo enquanto você desenha, se você quiser ver esse desenho de Halloween, fique à vontade. Coloque seu chapéu de bruxa, coloque sua capa de Drácula. Hoje eu tenho até um setup diferente aqui, tem um microfoninho com esse puff aqui, ó. Isso aqui é chique, vai. Chique. Então, vamos começar esse desenho. Como vocês já sabem, eu gosto de começar o meu processo de desenho fazendo thumbnails pra ver qual vai ser o desenho ideal pra esse momento que eu quero. Eu não gosto de começar a fazer um desenho direto na tela, desde que eu comecei a fazer isso, porque quando eu vou direto pro vamos ver, geralmente algum detalhe se perde e não fica do jeito que eu gostaria. Então, pra projetos grandes, assim, que eu sei que vai levar um expediente pra desenhar, eu sempre ando fazendo essa coisa das thumbnails. Não faz muito tempo que eu comecei a fazer isso. Não sei se eu já cheguei a comentar, mas foi esse ano que eu voltei a desenhar de verdade, assim. Eu passei uns 2, 3 anos negligenciando completamente esse hobby, profissão, enfim, que eu amo muito, porque eu tava trabalhando com outra coisa, enfim. E aí, desde então, esse é o tipo de processo que eu gosto de seguir, porque acho que otimiza muito o quanto eu vou gostar do desenho depois, e não só o quanto ele vai sair no cenário que eu quero, enfim, qual ideia eu vou seguir, como decidir isso, enfim, vocês sabem, né? Tem que separar um monte de coisa no Pinterest antes, tem que pegar suas referenciazinhas de pose, de cenário, porque aqui, você entendeu? Se a gente for desenhar tudo de cabeça, vamos falar bem a verdade, ninguém faz isso. A gente precisa de referência porque é para as coisas saírem bonitas, né? Isso aqui vai levar o quê? 8 horas para ficar pronto? Gente, demora muito. Inclusive, essa é uma coisa que eu venho pensando bastante, que eu acho que eu ando demorando muito pra fazer os desenhos e acho que isso vem muito de querer aprender tudo o tempo todo, do zero, assim. Então eu tô num processo de reaprender muitas coisas toda vez que eu vou desenhar um projeto mesmo. E aí eu venho demorando bastante pra fazer as coisas, mas acho que com o tempo isso vai se aprimorando, né? Naturalmente. Enfim, eu desenhei 4 momentos aí. No primeiro eu achei que eu queria uma coisa mais de rosto, com os pets grandes atrás. Achei que ia ficar bem legal. Era uma opção que eu tinha gostado muito. O segundo era um momento aí mais de fogueira, com a bruxa e os pets em uma leiturinha, assim, como se ela estivesse contando a história pros pets. O terceiro era um cenário bem parecido com o segundo, mas eu tirei a parte de contação de história e coloquei ela como se fosse pegando um pet no colo. A cena principal desse desenho vai ser a bruxa. Claro que os pets têm que estar lá. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa ideia da bruxa e dos pets já, mas primeiro eu queria explicar um pouco das thumbnails. E o último, eu tive uma ideia meio da bruxa em cima de um cavalo mágico, só que o cavalo mágico ia ser um pet também. Só que esses pets, eles são em formato de bolinha, então eu achei que não ia ficar tão legal na composição no final. E aí não foi essa que eu escolhi. Enfim, prosseguindo, eu segui com a segunda opção da thumb. Eu achei que ela ficou mais interessante como composição e como storytelling aí da ilustração, eu achei que ia ficar bem legal. E aí, então, por que pets temáticos de Halloween, né? Essa ilustração, na verdade, eu fiz ela pra um concurso de fanart. E geralmente um concurso de fanart é uma coisa que eu não engajo muito, porque é uma coisa que eu não gosto muito. Tem detalhes à parte, né? Eu não costumo engajar muito nesse tipo de concurso. Mas, neste caso, esse concurso de fanart era para um mapa do Fortnite, o Pet Heroes Adventure, que foi o meu namorado que fez, ele e a equipe dele, naturalmente. É um mapa do Fortnite que eu jogo bastante, que eu gosto muito, e como, obviamente, era do meu namorado, eu queria fazer. E eu também já queria fazer uma ilustração de Halloween, achei que essa era a oportunidade perfeita de juntar A com B, e aí foi por isso que eu fiz essa ilustração assim. Então, essa bruxinha, na verdade, ela vai ser uma skin do Fortnite, que é uma bruxa que lançou faz pouco tempo na loja, ela é bem bonita, a roupinha dela é bem legal, então eu gostei muito de pegar essa ideia pra colocar na minha ilustração. E os pets são os pets do jogo, então tem o porco bruxinha, que tá lá, tem o fantasminha, e aí também tem o pet abóbora, que eu coloquei lá no fundinho. Ainda não detalhei ele muito bem, vou detalhar ele já, mas tem uma abóborinha que é o meu pet menos favorito, então eu botei ele lá no fundo. Os outros eu acho eles tão fofinhos, aí eu queria colocar eles mais em primeiro plano, assim. E eu também coloquei um último pet, que é o coelhinho deitado, que tá bem na frente. Ele não é um pet de Halloween do mapa, mas ele é um pet que eu achei que encaixaria bem na composição, porque ele é preto com vermelho, então eu achei que a paleta de cores ia combinar muito bem nesse caso. Demorei um pouco pra conseguir fazer a bruxa, eu tinha feito primeiro na thumbnail ela com a pose de um jeito, mas eu achei que a perspectiva do desenho não tinha ficado legal. E aí eu refiz ela praticamente do zero, peguei outras referências de pose, de pessoa posando mesmo, de foto, pra conseguir fazer essa pose, porque eu não tava conseguindo encaixar direito, o jeito que o pé dela tava ficando tava horrível. Aí eu apaguei tudo, fiz de novo por cima, e achei que a pose ficou bem melhor dessa vez. Eu tô também passando por um momento, assim, de desenhar rostos, que eu não tô conseguindo fazer de um jeito que eu gosto. E aí
nesse até que ficou bom, eu até gostei, porque nunca foi uma coisa que me deu muita ansiedade desenhar rosto. Eu gostava muito de desenhar rosto, mas ultimamente eu não ando encontrando exatamente o que eu quero fazer, o estilo que eu quero fazer, olho, boca, enfim, mas isso também pode ser assunto pra um estudo, de repente, em outro vídeo. Enfim, eu achei essa skin muito linda, a roupa dela é muito bonita e os detalhes são bem legais e a paleta de cores é uma bruxa, né? Tem tudo a ver com Halloween, eu achei que ia ficar muito legal. E como esse cenário é de fogueira, eu achei que por ela ter essa roupa marrom ia ficar bem legal com a iluminação da fogueira, com essa iluminação amarela, assim, de fogo. Esse é outro assunto também que eu tô um pouco com complicações, mas isso assim, desde que eu nasci, desde que eu peguei a caneta na mão pela primeira vez, eu tenho dificuldade de fazer cor. E foi uma coisa que eu também não tive muito estudo na faculdade, enfim, nunca peguei muito pra estudar isso. É o que eu tô fazendo agora, por isso também que eu demoro muito pra fazer esses desenhos, porque eu fico estudando cor e olhando referências muito tempo até acertar. E tem uma questão com cor, né, que o pessoal que faz cor, depois de tanta repetição, né, em desenhos, eles começam a fazer as coisas meio de vista, assim. E aí eles vão no color picking ali, pegando cores, que você olha e fala, o que é isso? E aí ele bota no desenho e fica perfeito ali, tipo, a interação da iluminação amarela na roupa, da cor X, na pele, a sombra, porque tá de noite e tem o reflexo da grama, do céu, enfim, tem uma interação ali do azul na sombra. Isso é uma coisa que é difícil de você masterizar, assim, é uma coisa que eu tô buscando aprender e entender aos poucos também, como cada cor interage com cada cor, em cenários escuros, em cenários claros. Esse é um processo bem difícil, porque tem muitas variáveis, mas, assim, nada que boas horas de estudo também não resolvam, né? Então eu acho que nessa ilustração eu consegui fazer um trabalho um pouco melhor do que nas minhas últimas. E aí, pra line art desse desenho, eu usei um brush que ele tem um pouco de textura. É um brush que não é o brush que eu geralmente uso pra fazer line art nos Pokémons. É um brush que eu acho que tem um granulado bem gostoso, assim, de olhar. E eu quis usar ele porque eu queria que essa ilustração ficasse com essa textura, como se eu tivesse desenhado em cima de uma folha com a gramatura alta. E aí, quando eu comecei a pintar, eu não queria passar um brush ou selecionar todo o local e jogar um balde de tinta, porque justamente eu gostaria que o fundo também ficasse com essa textura da line art. Então eu fiz, tipo assim, rabiscando como se fosse com lápis de cor mesmo, com esse brush. E a textura, ela ficou legal do jeito que eu queria, mas demorou bastante. Então, não sei se é uma coisa que eu vou ficar repetindo em todas as ilustrações, mas achei que nessa se encaixou bem. E aí eu fiz isso em absolutamente tudo de base. E eu fui fazendo essas cores de olho, claro, olhando as referências, tanto da skin quanto de uns cenários de Halloween que eu tinha visto em outras ilustrações. Mas assim, foi de olho. E aí depois eu acabei ajustando bastante elas no Ctrl U, não lembro o nome disso, mas no ajuste de cores de cada layer. Achei que ficou mais harmônico entre si depois que eu fiz esse ajuste. Então, tipo, tinham coisas que estavam muito avermelhadas, tinham coisas que estavam muito azuladas. E aí eu meio que abaixei a saturação de tudo um pouco também, pra ficar com essa carinha de noite. Depois, é claro que eu botei um efeito e subi a saturação de tudo de novo, mas funcionou na hora, então foi o que eu fiz. E aí, assim que eu terminei a base de todas as cores, eu comecei a sombrear pelo porco bruxa, mas eu acabei fazendo isso enquanto conversava com meu namorado aqui, e aí eu esqueci de gravar. Então esse pedacinho ficou sem gravar, mas aí, enfim, depois eu passei para os outros pets primeiro para ver como eles eram formas. Eles são bolinhas, né? Eles são pets em formatos base de círculo. Então eu achei mais simples começar por ele só pra ver se eu ia entender bem as sombras da fogueira e da noite primeiro neles, porque as formas eram muito simples. E aí depois eu passei para as outras coisas. Eu também achei legal uma das primeiras coisas ser a fogueira, porque no fim a cor que sai da fogueira é a cor que também vai interferir no resto das coisas. Então, se eu fizesse primeiro a fogueira como base, naturalmente as outras iam ser mais fáceis de entender qual cor ia bater nelas. E aí eu acho que ficou bem legal. Em outro desenho que eu tinha feito de Dungeon Mesh, eu também tinha feito uma fogueira pra botar a panela em cima, e eu achei que tinha ficado legal o esquema de cores que ficou nela, e aí eu meio que peguei a minha própria ilustração de referência. Voltando pra escolha desse desenho, eu acho que eu também achei legal fazer tipo uma fanart pro meu desenho de Halloween, porque eu tô nesse período de estudo intenso, praticamente todos os dias, que eu tô vendo fundamentos, assim, voltando a ver fundamentos, estudando desenho gestual, estudando anatomia, e eu não cheguei ainda a reforçar estudos em desenho de personagem, tipo design de personagem, né? Criar mesmo características legais e únicas para as coisas. Então, eu acho que se eu fosse inventar um personagem, inventar cenários e histórias para essa ilustração, eu provavelmente ia acabar me frustrando, porque eu ainda não voltei a pensar como uma pessoa que cria personagens. Então, achei mais legal fazer uma fanart e ter certeza de que ia ser um personagem legal com pets legais e um fundo legal, porque isso tudo já existe, né? Não fui eu que criei, do que eu criar uma coisa do zero que ia acabar ficando bem xoxa.
E a ilustração não ia ficar nem de perto tão legal quanto essa. Por isso que eu resolvi fazer também uma fanart pro Halloween. Porque assim, né? Parece uma grande coisa. Nossa, o que eu decidi para o meu desenho de Halloween. Mas isso aqui, o bruto desse vídeo tem 7 horas e meia. Então, no total, sem contar intervalo pra comer, né? Viver minha vida naturalmente, tomar banho, jantar. Eu levei 7 horas e meia fazendo esse desenho, o que é muito, sabe? As decisões, elas precisam ser tomadas com cautela. E eu acho que todo mundo que desenha e que estiver assistindo, ou que, enfim, faz trabalhos criativos, trabalhos manuais, entende muito essa questão da tomada de decisão e do desespero quando você toma uma decisão que leva muitas horas. E aí, quando você termina, você olha e fala, meu Deus, isso aqui tá uma merda. Gente, frustração absoluta! E acho que outra coisa também é que o concurso de fanart em si precisava das fanarts até o dia 15 de novembro. Mas eu queria fazer um desenho pro Halloween. Então todo esse timing foi absolutamente perfeito. E eu nem sei de onde é que ele tirou fazer um concurso de fanart pra isso. Mas eu gostei da ideia. E eu não sei se eu teria feito uma fanart desse mapa pro Halloween se ele não tivesse feito esse concurso. Então, parabéns, amorzinho. Ótima ideia. Eu também nem falei o prêmio, né? O prêmio desse concurso é ter a arte lá dentro do mapa no Fortnite. Então, vamos ver, né? Vamos ver, né? De repente, pode ser que ele entre lá eventualmente. Depois que eu terminei as cores e repensei e mudei várias coisas ao longo do caminho também na ferramenta de alterar as cores, eu resolvi colocar alguns detalhezinhos, tipo easter eggs, assim. Então, no livro que ela tava lendo, eu não sabia o que eu ia pôr, se eu ia deixar só uma capa laranja mesmo. Aí eu resolvi fazer a silhueta de uma lhama. E aí eu fiz uma lhaminha na capa, como se fosse um adornadinho de livro místico das lhamas. E eu também coloquei uma lhaminha bem discreta no céu. E ela tá em cima de uma vassourinha, como se ela fosse uma lhama bruxa. É só a silhueta, mas ela ficou assim, pequenininha, discretinha, mas ficou bem bonitinha ela no canto. Só um detalhezinho. E eu acho que esse tipo de detalhe pequeno e agrega muito, assim, a desenhos. E pode ser uma coisa que é rapidinha de colocar e no fim, quando você dá um zoom e vê aquilo, você fala, caramba, a pessoa pensou até nisso. De repente, no futuro, alguém enxergá-las ali. Acho bem legal. Nem dá pra saber direito se alguém enxergou ou não, né? Mas... E aí, no fim, a ilustração ficou assim. Passei o vídeo todo arrumando esse chapéu, né? Porque ele não cabe muito bem na minha cabeça. Acho que eu sou cabeçuda. Mas ele é bem legal, então... queria gravar com ele. Não sei se foi a minha melhor ilustração do mundo, mas eu gostei muito de como ficou. Gostei muito de como ficou a composição do cenário mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade em desenhar cenário e acho que eu tô começando a pegar o jeito da coisa. Gostaria muito que você me contasse o que você achou aí nos comentários. E se você quiser, fique à vontade para se inscrever neste canal. Também quero começar a postar mais ilustrações quando eu fizer esses projetos grandes. Eu quero gravar todos e postar aqui os processos. Pra quem quiser assistir, ver ou desenhar junto enquanto tá me ouvindo falar um monte de bobagem no fundo. Muito obrigada por chegar ao final deste vídeo de Halloween. Bom Halloween pra você. Tchau!